Olá, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Antes de mais nada, eu vou fazer minha audiodescrição, então, para o pessoal que está nos ouvindo. Sou uma mulher branca, de cabelo loiro, muito comprido, estatura mediana, meia-idade, como se dizem, né? Mais 40. Estou com um casaco vermelho bem chamativo, o resto da roupa preta. E muito feliz de participar aqui com vocês esse dia, agradecendo também a Engie pelo convite, a Incentive, né, a Mari, porque o programa Capacitar, sem dúvida nenhuma, vocês estão no melhor curso de capacitação do Brasil para incentivos fiscais. Aproveitem, né, essa oportunidade. Já que eu preciso me apresentar inicialmente, então, sou captadora de recursos, trabalho há 21 anos nessa área. Fui uma das pioneiras, né, desbravadoras aí no Brasil, em termos de incentivos fiscais. Na época que eu comecei a trabalhar, a gente tinha somente a Lei Rouanet, e aqui em Florianópolis a Lei Municipal de Cultura, que são as leis mais antigas, essas leis de incentivo. Eu tenho uma empresa que chama Bidechain de Captação de Recursos, que trabalha com incentivos fiscais, e nós atuamos com todos os incentivos fiscais para projetos sociais, de todas as áreas, em todas as esferas. Além da Bidechange, também lidero um instituto, que é uma organização sem fins lucrativos, chamado Instituto Amigo do Leão, o Leão do Imposto de Renda, para incentivar a cultura da doação, né, especialmente através dos fundos da infância e da adolescência e fundos do idoso, onde a gente sabe que são as áreas que precisam de mais incentivo e desenvolvimento. Inclusive, a Engie é incentivadora da nossa causa, o Porto Itapoá também, que está online em Itapoá. Um beijo para a Patrícia, para a Thaís, né, e a própria Fiesc, que também é parceira. Então, obrigada pelo convite, né, tenho o maior orgulho de estar aqui e contribuir com vocês. E me chamaram, deixa eu ver como é que faz aqui para mudar. Ok. E me chamaram hoje aqui para falar dos incentivos fiscais que eu mais gosto de trabalhar, né? Que é o Pronon e o Pronas. O Pronon é um incentivo fiscal da área da saúde voltado ao combate e prevenção do câncer. Então, para quem está nos ouvindo, a gente tem uma foto aqui de uma senhorinha com um lenço na cabeça e uma enfermeira do lado ajudando ela. E o Pronas, que é um incentivo fiscal para pessoa com deficiência, onde a gente tem uma menininha muito simpática ali, aparentemente com síndrome de Down, mostrando um joinha e dando um oi para todo mundo, né? O Pronas é o incentivo fiscal que trabalha com a pessoa com deficiência. Gosto muito de trabalhar com esses incentivos fiscais, porque, dentre todos eles, é o que a gente encontra maior sucesso na captação de recursos, porque, como a Mari falou aqui, existem muitas oportunidades nas fontes de recursos, as leis de incentivo para diversas áreas, só que são mecanismos que funcionam em duas etapas. Uma primeira etapa, onde a gente aprova o projeto tecnicamente, e uma segunda etapa, em que a gente precisa ir até as grandes empresas do Brasil buscar patrocínio, e essa, sem dúvida, é a parte mais difícil, né? Aqui no Pronon e Pronas, a gente tem o inverso dessa dificuldade. A gente tem uma dificuldade muito maior na etapa técnica de aprovação dos projetos no Ministério da Saúde e uma etapa muito mais facilitada junto às empresas no Brasil, que elas se dispõem a incentivar esse tipo de projetos, e a gente tem aquele famoso, né, sobra dinheiro e faltam projetos, e isso é verdade. No ano passado, foram 169 projetos de pessoa com deficiência aprovados no Brasil e somente 33 projetos de Pronon aprovados no Brasil e habilitados à captação, né? E muitas empresas querendo apoiar esses projetos, independentemente da cidade, do estado, da característica do projeto, de quem é o proponente. As empresas ficam enlouquecidas por esses tipos de projetos, obviamente, pelo tipo de causa que a gente está conversando aqui, né? Que são causas relevantes para a área da saúde, prioritárias. Então, para as empresas, elas fazem questão de direcionar o imposto de renda para esses mecanismos. E é muito comum faltar projetos. Elas nos procuram, nos ligam, telefonam, né? Olha, quero projeto Pronon e Pronas. Não tenho mais, já captei tudo. Então, a gente capta os valores dos projetos
antes mesmo deles estarem aprovados e habilitados. Então, essa corrida de captação de recursos de Pronon e Pronas traz essa característica, né, que é diferente dos demais incentivos fiscais. E o meu objetivo hoje aqui para vocês é contar um pouquinho como funciona o Pronon e o Pronas, né, e qual o caminho que vocês devem percorrer para alcançar o sucesso nessa captação. Até porque, ainda que sejam fontes de recursos que as empresas queiram, né, para que a gente possa aprovar e dar certo essa captação, exige da gente... ok. Imagina. Algumas dicas que eu quero passar para vocês, tá bom? Ok. Vamos voltar ali, então. Posso voltar? Então, vamos lá. Então, como a gente vai falar sobre lei de incentivo, né? Vamos falar de lei. Onde estão as normas e as regras desse programa de incentivo fiscal do Ministério da Saúde? Estão nessas leis, anotem, vocês precisam saber essas leis, né? É a nossa fonte de informação principal. Então, essa lei ela é de 2012. E ali, em 2023, ela teve uma renovação, né? Ela ficou suspensa por um período, inclusive. E existe um decreto ali de 2013 que regulamenta. Então, apesar da lei ali ser de 2012, a partir de 2013 a gente tem o regulamento, e a portaria com as normas é de 2017. Então, vamos dizer que o primeiro ciclo de projetos ali a gente trabalhou em 2017 e 2018. É uma lei recente de funcionamento, tá? Essa portaria de consolidação número 5 é a norma que traz todas as informações do funcionamento da lei do Pronon e do Pronas, né? Então, é uma lei única, um programa único com duas frentes de projetos, pessoa com deficiência e ações de combate ao câncer. E é uma lei que o órgão gestor é o Ministério da Saúde, ok? Então, vamos agora, é hora de fotografar o slide, né? Aqui para vocês uma tabelinha completa de todos os incentivos fiscais, como eles funcionam. Lembrando que esses são os incentivos federais, né, de governo federal, e como funcionam os percentuais da pessoa jurídica e da pessoa física, assim como a Mari acabou de introduzir para todos vocês. Tá? Então, nessa tabelinha aqui vocês vão ver a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, que são as duas leis de incentivo na área da cultura, onde as empresas podem destinar até 4% do imposto de renda, a lei do esporte, a lei da reciclagem, o fundo da infância e adolescência, o fundo do idoso, o Pronon e o Pronas, para vocês verem onde é que elas estão alocadas aqui, como esses percentuais são distribuídos. Essa mesma tabelinha tem no site da minha empresa, se vocês quiserem ir lá conferir. Tá? Em breve eu vou atualizar também alguns dados das leis. Estou aguardando a regulamentação da lei da reciclagem, aguardando a troca da portaria do Pronon e Pronas, que eu já vou falar com vocês, para poder estar tudo atualizadinho lá. Mas vocês podem encontrar essa tabela também no site da minha empresa, que é bethechange.com.br. Ok? E para quem está nos ouvindo aqui, a gente tem uma tabela bem colorida, com todos os incentivos fiscais. Cada incentivo fiscal tem um ícone que caracteriza a área e a distribuição percentual desse incentivo para cada tipo de incentivador. Então, numa primeira coluna, nós temos os percentuais que somam 10% do imposto de renda para as empresas, que elas podem dividir, distribuir nessas áreas, né? E a partir de 2023, que essa tabelinha que vocês estão vendo, ela é atualizada a partir de 2023, algumas leis começaram a concorrer entre si, que antes elas não concorriam esses percentuais, né? Então, ali vocês começam a ver uma lei da reciclagem concorrendo com o esporte, ou seja, uma empresa tem até 2% para investir na área do esporte e da reciclagem, sendo a reciclagem limitada a 1%. E ainda assim, a Lei de Incentivo ao Esporte em 2022, quando ela foi renovada por mais um período, ela ainda trouxe a possibilidade do esporte roubar um percentual da cultura, que essa é uma baita de uma novidade também. Como assim roubar o percentual da cultura? Então, essa renovação da Lei de Incentivo ao Esporte diz que
Se uma empresa apoiar um projeto esportivo que seja social, com característica de inclusão de pessoas, né, em comunidades mais vulneráveis, ele pode, ao invés de 2%, ampliar o percentual dele para 4%. Né, para um único projeto esportivo. Acredito que o Wagner vai falar sobre isso ali no módulo de esporte. E quando ele extrapola esse percentual e rouba os 2% da cultura, a cultura fica com um percentual menor. Mas não se preocupem, no mês que vem eu vou abrir uma calculadora no meu site também desses incentivos, onde vocês podem fazer simulações ali. A gente também trabalha com tecnologia, né? E vocês vão poder simular esses percentuais, principalmente as empresas, para poder fazer o investimento da forma mais assertiva. Na segunda coluna, vocês têm o percentual das pessoas físicas, né, onde vocês vão ver aqui que a pessoa física ela pode destinar até 9% do imposto de renda, como a Mari falou para vocês, sendo 7% nos incentivos que vocês veem ali naquelas linhas coloridas até o idoso. Aquele 1% a mais é exclusivo para o esporte, então ela tem 6% para cultura, audiovisual, esporte, reciclagem, criança e adolescente e ou idoso. E além desses 6, ela pode ter mais um adicional exclusivo para o esporte. E os percentuais de Pronon e Pronas não concorrem com esses demais. Então, a pessoa física ela vai ter 1% para Pronas, 1% para Pronon, sem concorrer com os demais incentivos fiscais. Só lembrando, como a Mari falou, a possibilidade de incentivo dessas pessoas físicas é no ano calendário, então ela tem que destinar entre janeiro a fevereiro, ela não pode fazer lá no ato da declaração, né? E sim, tem pessoas físicas que se organizam com antecedência, né? Lá na minha empresa a gente tem um grupo de pessoas físicas investidoras que fazem questão de aportar o seu imposto de renda em projetos. Todos os anos chegam ali em dezembro e nos ligam para saber os projetos que estão na pauta, que eles querem investir. Então, a gente consegue construir campanhas informativas, por isso a importância de vocês se capacitarem aqui, para construir também essas ações e possibilidades, ferramentas de captação de recursos que são importantes para os projetos de vocês. Aqui, então, um panorama geral das leis de incentivo e aonde estamos com o Pronon e o Pronas, que são as leis de incentivo que eu vou falar aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, aqui no slide, a gente traz uma foto também de uma mulher com um lenço na cabeça, representando, né, uma paciente de câncer. O Pronon é o programa voltado a ações de combate e prevenção ao câncer, e ele inclui promoção da informação, pesquisa, rastreamento, diagnóstico, tratamento, cuidados paliativos na área do câncer. Tá? Quem pode ser o proponente desse projeto? O proponente é uma instituição privada sem fins lucrativos. Então, o governo aqui não pode ser proponente, hospital público não pode ser proponente, pessoa física não pode ser proponente. Então, a gente tem uma organização privada sem fins lucrativos e, obviamente, que atua na área do câncer. Né? Então, ela precisa ter uma habilitação, uma atuação na área de prevenção e combate ao câncer. Existem alguns requisitos para essa organização, para ela poder ser proponente de projeto. E lembra que eu falei para vocês que a parte mais difícil de Pronon e Pronas é aprovar o projeto, né? Então, essa parte técnica de projeto, de Ministério da Saúde, é a mais complexa. Tá? Então, quais são os requisitos? A organização precisa ter os SEBAS, tá? Ou ela pode ser OS, ou ela pode ser OCIP. Na lei, vocês viram ali que eu passei para vocês, existe a lei, o decreto e a portaria. Essa informação ela é divergente na lei, no decreto e na portaria. Tá? Por quê? Porque, ora, eles colocam ou um ou outro, ora, eles não colocam nenhum ou outro, e horas eles colocam ou e. Como é que funciona na prática? Tá? O Ministério da Saúde exige os SEBAS. Então, a organização que quer ser proponente de projeto Pronon e Pronas e ainda não tem os SEBAS, né, esse é o primeiro passo. Ok? Então, na prática, eles acabam exigindo os SEBAS. E aqueles projetos Pronon
que são da área de alta complexidade, a instituição também precisa ter habilitação em alta complexidade. O que é alta complexidade? Dentro do sistema SUS de saúde, no nosso Brasil, né? A gente tem uma organização do sistema de saúde, e alta complexidade são aqueles estabelecimentos de saúde que atuam com tecnologias mais avançadas e ações como cirurgias, por exemplo, tem centro cirúrgico. Então, essas são as organizações de alta complexidade. Tá? Mas se o projeto não for de alta complexidade, não é exigido essa habilitação. Então, ou SEBAS, ou OS, ou OCIP. OS é uma organização social qualificada para a finalidade de firmar contratos de execução de serviços de saúde com o governo federal. E a OCIP é também uma qualificação, um pouco mais antiga, que hoje em dia ela perdeu um pouquinho o sentido, depois da lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ela perdeu um pouco a funcionalidade dela, até porque antes desse marco regulatório, ali o Edu falou sobre a destinação dos 2% para as organizações, as OSCs elas se qualificavam como OCIP para poder receber esse tipo de doação, onde a empresa conseguiria, né, utilizar ali parte da receita bruta dela e abater do imposto de renda. Depois dessa lei de 2014, que é conhecida como Lei do Marco Regulatório, ela deixou as organizações da sociedade civil no mesmo patamar, sem precisar dessa qualificação para receber esse tipo de doação, né? Então, hoje em dia, muitas organizações nem precisam mais se qualificar como OCIP, não é mais tão comum isso, né? O governo não exige mais a OCIP para poder firmar termos de convênio, parcerias. Mas aqui no PRONON, esses são os requisitos para ser proponente. Então, ou ter o SEBAS, ou ser OS, ou OCIP, né? Mas já digo para vocês que, na prática, o SEBAS ele é exigido aí pelo Ministério da Saúde. Ok? E os projetos dentro do PRONON e do PRONAS, eles precisam se enquadrar em um desses 3 campos de atuação. Então, a gente enquadra os projetos aqui, ou em projetos de prestação de serviços médico-assistenciais, ou projetos de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, ou projetos de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais. Então, o projeto vai ser ou de serviço, ou de qualificação de recursos humanos, ou de pesquisa e inovação. Certo? E a lei do PRONON traz também as áreas prioritárias, nesse artigo 6, tá, da Portaria de Consolidação número 5, que é importante vocês entenderem essa dica aqui também. Por quê? Porque quando a gente elabora o projeto e apresenta o projeto do Ministério da Saúde, lembrando que a parte mais difícil é aprovar o projeto no Ministério da Saúde, a gente precisa enquadrar nesse artigo 6 qual é o tipo do projeto que a gente está propondo. Certo? Então, ali na Portaria de Consolidação número 5, vão ter todas as áreas, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem prestação de serviços médicos assistenciais, prestação de serviços desenvolvidos por casas de apoio. Tá? Casas de apoio, a gente pode entender na área de câncer, por exemplo, uma rede feminina de combate ao câncer. Certo? Lá nos primeiros ciclos de PRONON e PRONAS, o Ministério da Saúde não aprovava nenhum projeto de rede feminina. Era um terror para essas organizações. Por quê? Porque elas enquadravam na legislação, e o Ministério da Saúde reprovava os projetos, né? Aos poucos, a gente foi entendendo o que o Ministério da Saúde quer nesses projetos. E é o que eu vou querer passar hoje aqui para vocês, para que vocês possam, né, utilizar essa lei de incentivo e enquadrar os projetos de vocês corretamente. Então, uma rede feminina de combate ao câncer, por exemplo, ou uma instituição, vou dar um exemplo que todos conhecem aqui, a MUC, né? Que é a associação aqui de Florianópolis que trabalha com câncer. Também trabalha muito com advocacy, com assistência social, assistência jurídica para pessoa com câncer, faz o Outubro Rosa, faz ações de prevenção, de combate ao câncer. Mas essas ações, por exemplo, de uma instituição como essa, elas não caracterizam o atendimento médico assistencial, que é o atendimento feito por profissional da saúde. Então, para o Ministério da Saúde, os projetos PRONON e PRONAS, eles têm que se caracterizar na área da saúde.
apesar de ali estar escrito serviços médico-assistenciais, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso, esses assistenciais não significam só serviços de assistência social. Eles têm que ser serviços no campo da saúde. Então, quando a AMUG, por exemplo, começou, né, a fazer um registro no CNES, que é o Sistema de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, contratar fisioterapeuta, nutricionista, ela começa a se enquadrar mais no PRONON. Ok? Então, essa é uma dica muito importante aqui para projetos desse tipo. Tá? Mais áreas prioritárias. Adequação da ambiência dos estabelecimentos. Isso significa projetos que envolvem reformas. Tá? Porque PRONON e PRONAS, eles permitem projetos com reforma. Obra não pode. Tá? Depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. E aqui, nesses objetivos nas áreas prioritárias, adequação e ambiência dos estabelecimentos. Então, a gente tem também educação permanente e formação de recursos humanos. Lembra que eu falei dos campos de atuação dos projetos? Né? Naquele campo de atuação de formação de recursos humanos, veja na área prioritária que o Ministério da Saúde diz em qual área que ele quer essa formação de recursos humanos. Formação técnica na área de radioterapia. Então, gente, não dá para não ler o artigo 6. Então, antes de vocês elaborarem o projeto de vocês de PRONON, vocês vão lá nesse artigo 6 para verificar as áreas prioritárias. Ok? Porque não é toda coisa que cabe aqui, não é toda ação, todo projeto que vai enquadrar no PRONON e no PRONAS. Vamos mais à frente aqui. Opa. Realização de pesquisas também diz quais tipos de pesquisas em quais áreas para PRONON. E, no final, essa lei também diz o seguinte, que o Ministério da Saúde pode alterar essas áreas prioritárias a seu critério, de acordo com as políticas públicas. Tá? E é o que o Ministério da Saúde vem fazendo nos últimos ciclos de projetos, e que agora vai ficar ainda um pouco mais evidente isso com a mudança da portaria. Né? Até quando a Mari me convidou para vir falar sobre PRONON e PRONAS, eu falei, Mari, essa portaria vai mudar. Ela passou agora recentemente por um processo de consulta pública, né? E essa portaria já era um tanto complexa, e a proposta que o Ministério da Saúde tem agora é de abrir chamamentos públicos diferentes e aleatórios, tá? Onde eles vão definir essas áreas prioritárias por chamamento de projetos. Isso para as organizações é uma preocupação, porque elas não conseguem se planejar com muita antecedência. Como é que elas vão saber quais vão ser as áreas prioritárias que vão estar no próximo chamamento de projetos? Né? Mas o que eu indicaria? Como não temos a portaria publicada ainda, a gente está aguardando, o Ministério da Saúde já está muito atrasado na publicação da nova portaria. Hoje, o que eu indico para vocês, continuem olhando para essas áreas prioritárias que estão atuais na vigência da portaria atual, portaria de consolidação número 5, e aguardem os próximos capítulos. Né? E, se precisar, façam uma readequação do projeto de vocês de acordo com o que esses chamamentos vão estabelecer aí como áreas prioritárias. Ok? E o PRONAS, pessoal, qual que é a característica do PRONAS? Aqui, para quem está nos ouvindo, então, a gente tem uma foto de um menino segurando um pincel, pintando uma arte com uma educadora, provavelmente uma terapeuta ocupacional, um menino que possui algum tipo de deficiência. Tá? Aliás, a carinha dele está muito linda, né? Então, vamos lá. O PRONAS-PCD é a Lei de Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Pessoa com Deficiência, e ele trata da habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Envolve, então, promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, indicação de adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção em todo o ciclo de vida da pessoa. Tá? Quem é o proponente de um projeto PRONAS? O proponente de um projeto PRONAS é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que atua com a pessoa com deficiência. Né? Para ficar mais claro para a gente, é uma APAE, uma Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, uma AMA, que é uma Associação de Pais e Amigos de Autistas,
ou uma organização que também trabalha com a pessoa com deficiência e que não necessariamente é uma pai ou uma ama, né? Ou uma instituição que trabalha com pesquisa nessa área, ou com capacitação de recursos humanos, certo? Vou dar um exemplo diferente de uma PAI, que vocês provavelmente, né, vão reconhecer também, especialmente quem é daqui de Florianópolis. Ali, perto do Angelone, na área continental, tem o Instituto Otovida, né, que é nosso cliente, e trabalha com a pessoa com deficiência auditiva, né? Existe também a instituição que trabalha com pessoas com deficiência visual, que não necessariamente é uma PAI ou uma AMA. Então, essas instituições são proponentes desses projetos. E, mais uma vez, ali na legislação existe uma confusão do requisito e ou, tá? Então, o que diz a legislação? SEBAS, OS ou OCIP, ou o CNES e o atendimento gratuito à pessoa com deficiência, tá? O que é isso? O SEBAS, então, da mesma forma do PRONON, é uma certificação também exigida aqui no PRONAS, só que para a área da deficiência, o Ministério da Saúde, da forma como está descrito na legislação, ele pode aceitar um proponente que não tenha SEBAS, mas que tenha pelo menos o registro nesse sistema que chama SCNES, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e que comprove o atendimento gratuito à pessoa com deficiência, né? Na prática, mais uma vez, é preciso ter o CNES de qualquer jeito. Então, se a organização tem o SEBAS, mas não está inscrita no CNES, ela pode ter o projeto reprovado por esse motivo. Então, atenção, gente, a legislação ela traz esse problema e que não vai ser corrigido na próxima portaria, porque o Ministério da Saúde acho que não tem interesse de resolver esse problema na legislação, porque dá para eles uma margem de poder aprovar ou reprovar um projeto por algum motivo desses. Então, por segurança, né, o proponente PRONAS, né, invistam em qualificar com o SEBAS, esse SEBAS tem que estar vigente, e já façam o cadastro no CNES. Então, vocês vejam que às vezes pode ser uma organização que trabalha com a pessoa com deficiência, mas na área do esporte, ou na área da cultura, que tem essa transversalidade aqui. É possível ser proponente. Mas aquela instituição, ela nem sabe o que é um CNES. Certo? Então, já faça a inscrição nesse CNES. E a dica do CNES é você ter pelo menos um profissional da área da saúde atuando na sua instituição. Porque o CNES vai registrar os profissionais contratados na instituição. Então, um fisioterapeuta, um nutricionista, um pedagogo, né? Uma terapeuta ocupacional, qualquer profissional que seja da área da saúde, registrado no CNES, já qualifica para PRONAS, certo? Mas se não tiver, gente, o projeto pode ser reprovado por não qualificar, infelizmente. Tá bom? Entenderam isso? Isso é bem importante, porque a gente, né, já passou por todos os ciclos aí até agora de projetos, e a gente percebe essas nuances do entendimento do Ministério da Saúde acerca da legislação, e tem essas dicas que são preciosas para poder qualificar, né, e enquadrar o projeto para usar o PRONON e o PRONAS. Já que lá no final a gente tem um sucesso maior na captação de recursos, tá bom? Os campos de atuação, então, da mesma forma que o PRONON, a gente tem prestação de serviços médicos assistenciais, treinamento de recursos humanos e pesquisa, tá? Os projetos que são enquadrados no campo de atuação de serviços médico-assistenciais, o CNES é obrigatório. Não dá para a gente propor um projeto nesse enquadramento se a instituição não tiver o cadastro no CNES. Tá? SCNS ou só CNS. E das áreas prioritárias, lembra lá do PRONON que eu falei que era o artigo 6? Aqui é o artigo 10. Tá? Então, no artigo 10, a primeira coisa que a gente faz no projeto PRONON e PRONAS é dizer aonde que o nosso projeto vai se enquadrar nessas áreas prioritárias aí. Então, vejam, olha quanta coisa bacana que tem aqui, né? Prestação de serviços médicos assistenciais, adequação da ambiência dos estabelecimentos, reabilitação e habilitação, o diagnóstico diferencial, estimulação precoce, adaptação, inserção e reinserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, práticas esportivas,
terapia assistida por animais, a famosa ecoterapia. Nossa, a gente tem muitos projetos de ecoterapia no Brasil todo, enquadrados no PRONAS aqui. A ecoterapia está crescendo muito como uma forma de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, né? E elas têm esse enquadramento. Além disso, também tem aqueles projetos com cão-guia, né? Quando a gente está falando da deficiência visual, que também inclui aqui, enquadra nesse sentido. Ali a gente tem ações ligadas à produção artística e cultural. Mas atenção, o Ministério da Saúde entende PRONAM e PRONAS na área da saúde. A gente não pode achar que um projeto de natureza cultural vai enquadrar aqui. Então, a gente precisa olhar para essa transversalidade, seja do esporte ou da cultura, como uma forma de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. E a minha dica para vocês é: coloquem profissionais da saúde nessa programação, nesse planejamento do projeto, né? Não adianta fazer aula de violino para as crianças com deficiência, se não vai ter ali um acompanhamento de uma TO, um fisioterapeuta, um pedagogo, né? Por quê? Porque o Ministério da Saúde vai trazer esse olhar e é uma régua mesmo para esses projetos. Então, os projetos esportivos e culturais que não tiver essa transversalidade com a área da saúde, eles não vão ser aprovados, ok? Então, projetos de educação permanente, o artigo 10 também fala as áreas, né, que estariam dentro desses programas de educação, uso da classificação internacional de funcionalidade, CIF, pesquisas nessa área também, ok? Uso de tecnologia assistiva, uso de próteses, órteses para pessoa com deficiência, pesquisa em neurociência, enfim, são várias as linhas de atuação aqui, as áreas prioritárias de PRONAS, isso é bem legal, tá? Mas, antes de elaborar o seu projeto, vai lá no artigo 10, dá uma olhadinha nisso aqui, porque o projeto tem que estar extremamente alinhado a uma dessas áreas. E não esquece aquilo que eu falei para vocês, de que vai ter uma nova portaria nos próximos dias. Essa portaria vai trazer regras novas, que podem até invalidar algumas coisas que eu estou falando aqui. Tá? Então, estou mostrando para vocês o que está vigente nesse momento. Ok? Até aqui. Então, para quem está nos ouvindo, temos a mesma menininha, aparentemente com síndrome de Down, com os dedinhos levantados, dando um ok, todo mundo acompanhando até aqui. Então, agora a gente vai falar sobre o projeto. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Bom, como que a gente pode planejar o nosso projeto PRONAM e PRONAS? O que pode e o que não pode? Qual a característica dessa lei de incentivo? Vocês já entenderam quem pode ser proponente, que tipo de projeto, qual tipo de enquadramento, aquela dica preciosa de ser um projeto da área da saúde, não só da assistência social, de ter esses profissionais de saúde contemplados dentro da execução desse projeto. No formato atual dessa lei, cada proponente pode propor até 3 projetos, tá? No último ciclo, eles limitaram a 1 projeto por proponente. Então, gente, do Ministério da Saúde, vamos esperar qualquer surpresa nesse sentido, tá? Até 3 projetos por programa. Os projetos podem ter até 24 meses de execução. Isso é muito legal, porque a gente está falando aqui de, por exemplo, um plano de atividades para uma PAI, para uma AMA, para um hospital, né, de 24 meses de duração. Olha o porte de um projeto desses. E os projetos de pesquisa, a gente pode ter cronogramas de até 36 meses. No último ciclo, a gente trabalhou com um teto de valor de projeto de 4 milhões para PRONAM e PRONAS, né, e para PRONAS, desculpa, e para PRONAM até 8 milhões de reais. E, pasmem, chega no final do ano, a gente capta tudo, sobra dinheiro e falta projeto. Né? Ano passado, a gente captou 22 milhões de reais para 15 projetos PRONAM e PRONAS que a gente tinha em pauta. Então, se vocês se enquadram nessas fontes de recursos, se são organizações que trabalham com a pessoa com deficiência, que trabalham na área de câncer, priorizem essa fonte de recursos, porque ela vai trazer sustentação financeira ao longo do tempo, e a gente está falando de projetos de um valor muito grande, né?
de até 24 meses de execução e que tende, né, a desenvolver a instituição ao longo do tempo. Tá? Então, é uma fonte bem importante mesmo para quem se enquadra nela. É preciso comprovar infraestrutura física para abarcar o projeto. Então, não adianta você propor um projeto em que você não tem estrutura física para fazer aquelas atividades. E você precisa comprovar também capacidade técnica, que você já realiza atividades que você está propondo. Tá? A captação de recursos pode ser remunerada dentro de um projeto desses. Então, você pode contratar um captador. Esse captador ele pode receber até 5% do total do projeto, limitado a R$50 mil por projeto. Então, se o teu captador está captando 5 milhões para o seu projeto, o máximo que ele vai receber é R$50 mil de remuneração pela captação. Entenderam essa regra percentual? Então, no próprio projeto, a gente inclui ali o custo do serviço do captador, ok? A lei ela prevê um credenciamento prévio, então a gente precisa se credenciar primeiro no Pronon e o Pronas, para a partir do ano seguinte começar a propor projeto. Então, se a sua instituição ainda não é credenciada, daqui a pouco eu vou dar uma má notícia. Então, vamos lá. Pessoal, as perguntas a gente vai fazer no finalzinho, tá bom? E a portaria existe uma portaria conjunta do Ministério da Saúde. Como é que funciona para a gente encaminhar o projeto? Tá? O Ministério da Saúde não fica aberto o ano todo para a gente enviar projetos. A gente não pode, por exemplo, agora está fechado, a gente não consegue enviar projeto. Então, como é que funciona nessa regra atual, da portaria atual? Tá? Existe uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Fazenda, dizendo o valor global da renúncia fiscal para os programas naquele ano. Falar, olha, nesse ano eu estou autorizando tantos milhões de reais para Pronon e Pronas. Então, a partir da publicação dessa portaria que trata do orçamento, abre-se automaticamente o prazo para encaminhar projetos, com prazo de até 45 dias. Entenderam? Não existe um chamamento de projetos, não existe um edital, existe essa portaria. Então, o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda publicam a portaria. Ano passado, ela foi publicada no final de julho, comecinho de agosto. Então, estamos na iminência disso ocorrer. Tá? Assim que eles publicam a portaria, tem 45 dias para encaminhar os projetos para análise. E os projetos são encaminhados por e-mail. Bem arcaico, lá do tempo das cavernas. Não temos sistemas de informação para enviar esses projetos. Né? E essa portaria conjunta, ela vai trazer o teto também do valor máximo por projeto. Então, de acordo com o orçamento global, né, cada projeto ele vai ter um teto de até 5% desse orçamento global. Então, se o orçamento for maior, o teto por projeto que a gente pode propor pode ser maior ainda do que aqueles valores que eu contei para vocês. Certo? E, claro, né, uma lei de incentivo que está ali abarcada no Ministério da Saúde. Tá? Então, vamos lá. Sobre o credenciamento, pessoal. Aqui a gente tem um slide para quem está nos ouvindo com imagens sobre trabalhos na prática com a pessoa com deficiência. Ali, provavelmente, uma TO, uma físio, trabalhando com uma menininha com deficiência numa sala multissensorial, de integração sensorial. A gente tem símbolos do girassol, que é ligado hoje ao autismo, né? E mais também uma figura aí de duas mulheres, sendo uma delas uma paciente com câncer, assistida por uma pessoa com saúde. Okay? Então, sobre o credenciamento, gente, que é o primeiro passo. Tá? O credenciamento ele fica aberto entre 1º de junho a 31 de julho. Essa era uma notícia, porque hoje já é que dia? Hoje é dia 6? Dia 7? Né? Quem não fez o credenciamento, o próximo vai abrir no ano que vem, dentro desse período. Mas existe uma perspectiva de que a nova portaria, que também deve ser publicada nos próximos dias, elimine a etapa do credenciamento. Certo? Se isso ocorrer na nova portaria, não vai precisar mais credenciar no ano anterior. Se isso não estiver na nova portaria, a gente precisa entender que é necessário credenciar primeiro. Então, aquela instituição que quer ser proponente de projeto Pronon e ainda não é credenciada, né, ela tem essa janela de período, 1º de junho a 31 de julho, para enviar uma documentação. Lembra que eu falei SEBAS, ou OS, ou CIP, o CNES?
essa documentação. Tá? Isso é enviado também por e-mail, e o Ministério da Saúde confere os documentos e publica esse credenciamento em diário oficial. Uma vez publicado em diário oficial, essa instituição fica habilitada a ser proponente de projetos e ela pode propor a partir do ano seguinte. Veja o ciclo longo que é Pronon e Pronas, né? A nova portaria pode acabar com o credenciamento, que vai ser uma boa notícia e uma evolução aqui. Tá? Dicas para a etapa de credenciamento. Cópia autenticada. Parece muita bobeira o que eu vou falar aqui para vocês, mas é uma dica de ouro para não perder o credenciamento. Uma cópia autenticada, gente, não é o documento original escaneado. Tá? Uma cópia autenticada é pegar o documento original, ir fisicamente no cartório, fazer um xerox, lembra da época das cavernas? Um xerox e autenticar. Então, tem um selinho de cópia autenticada. Então, não é o documento registrado, é o documento autenticado. Certo? Então, a gente vê que é importante falar isso, porque as pessoas automaticamente vão achar que o documento que está sendo requisitado é o original. A gente escaneia o documento original, a ata registrada em cartório. Não é. É um xerox da ata com o selo de autenticação do cartório. Documento RG-CPF do proponente. Aquela carteira de trânsito digital que tem o QR Code, que é um documento digital, ela não é aceita. Tá? Então, a gente tem que pegar o documento físico do responsável legal, ir até o cartório, fazer o xerox e fazer a cópia autenticada. Tá, gente? Parece bobeira o que eu estou falando aqui, mas pode ser decisivo entre você credenciar ou não credenciar e perder 1 ano ou 2. Tá? E a regularidade fiscal, obviamente, né, precisa estar em dia com os impostos, né, ter todas as certificações. E o credenciamento na portaria trata também do descredenciamento, que vocês devem ficar atentos, porque uma instituição ela pode descredenciar no Pronon e Pronas e nunca mais poder propor projetos. Ok? Então, agora vamos falar sobre o projeto de vocês e mais uma dica preciosa para entender sobre o que significa prestação de serviços médico-assistenciais. Logo no início da portaria, entendo essa portaria de consolidação, número 5, tá? Que não sei se vocês lembram ali, o número dela é um número romano, LXVII, é 58 em número romanos. Ela é uma portaria gigante, que ela regulamenta todas as regras do SUS, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, entendam que as normas de Pronon e Pronas, elas estão dentro do arcabouço legal do SUS. Tá? E ela é um pedacinho, ela é um anexo dessa portaria que fala sobre o programa Pronon e Pronas. Então, gente, isso aqui é uma lei de incentivo para a área da saúde e a gente tem que estar dentro da lógica do funcionamento do sistema SUS. Tá? Isso é política pública na veia, isso é saúde na veia, Ministério da Saúde na veia. Tanto que o Ministério da Saúde enxerga essa lei de incentivo como um recurso de programação deles, um recurso do próprio Ministério. E ele faz a gestão dessa lei de incentivo com essa visão, ali à luz do marco regulatório, e não com a visão de uma lei de incentivo como uma lei Rouanet, uma lei de incentivo ao esporte, onde, né, nós, enquanto sociedade, que participamos propondo projetos e levando para as empresas definirem, para as pessoas físicas, quais vão ser os projetos que vão ser incentivados. Então, vamos voltar para a área da saúde para vocês conseguirem fazer esse projeto e aprovar, ok? Então, aqui tem uma definição, né, do que são a prestação de serviços médico-assistenciais. Logo no começo da portaria tem um glossário, que é onde está escrito esse conceito. Importante, né, entender isso para poder elaborar o projeto. Ok? Então, o que eu falei da portaria ali. E a outra coisa importante de saber sobre essa lógica do SUS, né, da gestão do SUS, é que o SUS, gente, ele é organizado em territórios. Então, o sistema de saúde no Brasil, ele vai ter a gestão federal, estadual, os municípios, o posto de saúde, como que chama? A UPA, né? O hospital. Então, existem gradações de complexidade de atendimento onde a população se insere para ser atendida. Quem regula esses atendimentos no SUS é a Secretaria Municipal de Saúde.
né? Então, existe um órgão público municipal que é o regulador desses atendimentos. Tanto que, se você precisar de um atendimento na área pública de saúde, você vai no posto de saúde do seu bairro. Você não pode ir no bairro onde você não mora, né? Então, existe essa lógica da regulação. E quem regula esses atendimentos, existe um sistema de informações que regula os atendimentos, é esse gestor municipal, né? Que eles chamam de gestor local SUS. Quando a gente propõe um projeto para o Pronon e para o Pronas, a gente precisa ir no nosso gestor público, conversar com ele, perguntar se aquilo que eu estou propondo está alinhado a uma demanda local dele. Ou seja, eu sou uma rede feminina de câncer, eu quero comprar um mamógrafo, eu quero fazer exame de mamografia para as mulheres que eu atendo aqui. Mas você sabe se no seu município precisa de mais um mamógrafo? Né? Você sabe se existe uma fila de atendimentos para exames de mamografia no seu município que não está sendo atendida? Esses dados, quem possui esses dados é o gestor municipal de saúde. E o projeto só vai ser aprovado lá no Ministério da Saúde se o seu projeto atender essa demanda atual do seu gestor local. Olha só que peculiaridade de Pronon e Pronas. Não adianta a gente achar que o nosso projeto atende só a nossa demanda interna de atendimento. Ele precisa estar alinhado com a demanda do nosso gestor local. Porque quem vai regular as pessoas que vão ser atendidas pelo nosso projeto é esse gestor local. Ou seja, as pessoas vão chegar por ele vai mandar para o nosso projeto. Ah, mas eu já tenho aqui na minha instituição 150 beneficiários, eles não vão poder participar? Claro, vão poder participar. Você pode fazer o seu projeto para essas 150 pessoas. Até porque essas 150 pessoas, elas já estão nos números ali da sua secretaria municipal. Tá? Mas vocês não podem fazer um projeto desse sem envolver essa secretaria municipal. É uma característica muito peculiar de Pronon e Pronas. Então, eu preciso conversar com esse gestor, por quê? Ele vai precisar assinar um documento de anuência, dizendo que ele está ciente do projeto de vocês, que essa demanda é a mesma demanda dele, que está dentro do que ele precisa, e ele assina essa anuência dizendo que ele está ciente que ele vai ser o regulador. Quando você captar o dinheiro ali no seu projeto e for executar o Pronon e Pronas, você vai realizar os atendimentos de saúde e você vai precisar registrar esses atendimentos num sistema de informações, que chama CIHA. É um sistema de informações próprio para o Pronon e para o Pronas. E esse sistema, quem transmite os dados é o gestor municipal. Então, existe essa relação muito próxima do seu projeto com a Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Então, antes de vocês elaborarem um projeto Pronas ou Pronon, vocês precisam dialogar com a secretaria, com o seu gestor local, porque essa regulação ela vai estar vinculada ao projeto. E lá no futuro, né, quando o dinheiro estiver na conta e vocês forem executar o projeto, né, vocês vão precisar do acompanhamento desse gestor local, de transmitir dados, vai estar tudo conectado com o SUS e com o Ministério da Saúde. Ok? Então, vamos lá. Ah, e só um detalhezinho, né? A gente está falando de Ministério da Saúde. Gente, é um órgão público federal, gestor, gigante, né? É uma estrutura enorme lá em Brasília. Eles são sobrecarregados de trabalho, com uma equipe mínima de trabalho. São morosos, os trâmites demoram muito. A gente encaminha um projeto agora. Sabe quando que esse dinheiro vai chegar até vocês? Quem chuta aí? Alguém sabe? Alguém já fez projeto Pronon e Pronas aqui? Não? Alguém aqui enquadra em projeto Pronon e Pronas? Enquadra? Sabe quando que esse dinheiro chega até vocês? Bom, os projetos do ciclo passado, de 2023, a gente encaminhou em julho do ano passado. Tá? Eles foram aprovados no dia 14 de dezembro. E a gente tinha até o dia 31 de dezembro para captar. 5 dias úteis. Captamos tudo. Lembra que eu falei 22 milhões para 15 projetos? Captamos. Aí é feito um termo de compromisso com a instituição para que esse dinheiro seja liberado dessa conta captação para uma conta movimento, onde a instituição pode usar o dinheiro e executar o projeto. Hoje é dia 7 de agosto, desses 15, somente um recebeu repasse até agora.
todos os outros estão aguardando, acabaram de ter as contas abertas, né, as contas movimento, e vão receber repasse ali em agosto. Então, gente, se a gente está falando de um proponente ainda não credenciado, né, que vai se habilitar no ano seguinte para captar, que vai captar e o dinheiro vai vir no outro ano, é um ciclo entre 1 a 2 anos até esse dinheiro chegar até vocês. Não desistam, vale a pena. Né? Mas a gente precisa estar ciente disso, de como funciona essa legislação, para que a gente possa se planejar, fazer os nossos projetos. Não viu a Mari falando aqui, né? São diversas carteiras, a gente não vai olhar só para uma delas, a gente vai ter a nossa captação de recursos focada em diversas fontes, e essas, se vocês se enquadram Pronon e Pronas, não deixem de usar, porque ela vai ser a fonte de recursos que vai trazer a sustentação ao longo do tempo, né? Às vezes entre 2, 3 é médio prazo, mas vale muito a pena porque dá para a gente incluir quase tudo, que é o que eu vou falar para vocês aqui. Tá bom? Ok, até aqui, pessoal? Temos grandes incentivadores de Pronon e Pronas aqui, né, Rê? Então, vamos lá. Premissas para o projeto, né? Vou trazer premissas aqui que estão nessa legislação e que são bem importantes, tá? Então, um projeto Pronon e Pronas, ele vai ser ou a implementação de algo novo, que ainda não existe na sua instituição, ou ele vai ser a ampliação do que já existe. Pronon e Pronas não pode pagar o que você já tem. Geralmente, a gente capta recursos para financiar o que a gente já tem, né? Porque a gente precisa de dinheiro para funcionar, para os nossos projetos funcionarem. Aqui no Pronon e Pronas, não pode pagar, essa é uma premissa, não pode pagar o que já existe. Tá? Então, tudo que você fizer de previsão dentro do projeto vai ser ou uma novidade, uma inovação, você vai implementar um serviço, implementar uma área nova, um exame, né? Algo que você ainda não faz. Ou você vai ampliar aquilo que você já tem. Ah, eu atendo 100 pessoas, eu tenho uma demanda que eu não consigo atender de 50 pessoas a mais, eu vou ampliar para mais 50. Ou eu tenho um serviço que ele hoje atende de determinada forma, eu preciso de mais 2, 3 profissionais. Eu estou ampliando o serviço. Então, o Pronon e Pronas é sempre uma ampliação ou uma implementação de algo novo. Ok? Isso é bem importante. Reforma é permitido e é bem possível que na próxima portaria não vai ser mais permitido nem a reforma. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não tem equipe técnica para analisar projeto de obra. Tá? Não tem engenheiro, não tem arquiteto, eles não têm, isso é mentira, não tem. Então, está na lei, mas eles reprovam, todos os projetos que têm reforma são reprovados. Não façam projeto de reforma, não façam. E é bem provável que na próxima portaria a reforma também não vai estar mais na portaria. Tá? Obra já não podia antes. Qual que é a diferença de obra e de reforma? A reforma, eles entendem que é dentro do espaço físico que você já tem. Se você fizer no terreno, eles entendem como obra. Né? Então, no espaço físico coberto, se você mudar uma parede, um piso, né, uma ambientação, estrutura, isso é reforma. Agora, se você fizer fora, é obra. Qualquer edificação nova é obra e não pode, é vedado. Tá? E sem contar que qualquer projeto de obra ou reforma, você só pode propor se aquele imóvel é da sua propriedade ou se você tem a cessão dele por no mínimo 20 anos. Né? Se você está no imóvel alugado, você não pode fazer um projeto de reforma ou de obra. Ok? E os serviços de saúde, como eu falei para vocês, e não de assistência social. Tá bom? Por que isso? Por que essas premissas? Lembra que eu falei do sistema SUS, né? Hoje, o sistema SUS, ele paga atendimentos na área da saúde, para um hospital, para uma rede feminina, para uma PAI, para uma AMA. Então, o hospital realiza exames, faz exame de mamografia, o SUS vai pagar por exame. Uma PAI atende pessoa com deficiência, o SUS vai pagar por atendimento. Então, eles têm um canal de pagamento do SUS, de recursos SUS, para essas mesmas instituições proponentes de Pronon e Pronas. Então, para não ocorrer duplicidade, né, porque tudo que a gente evita aqui é duplicidade de um pagamento, eles exigem que o projeto seja algo novo ou ampliação e que seja exclusivo Pronas e Pronon. Então, quando a gente está propondo o Pronas e o Pronon, a gente tem que olhar
como se fosse fazer uma organização dos serviços da instituição, né? Dividir ali, organizar por área, por, né, um centro de custo, e a gente vai ter um Pronon e um Pronas. E daí esse projeto vai ser bem delimitado e vai ser pago só com essa fonte de recursos, evitando a duplicidade. Essa é a lógica do Pronon e do Pronas. E essas são as premissas do projeto. Tá? É importante entender, porque se a gente acha, né, que o Pronon e o Pronas vai financiar, vai suprir a nossa necessidade financeira atual, preciso de recursos para aquilo que eu já faço, não vai enquadrar no Pronon e no Pronas. Ok? Gente, anotem as perguntinhas, depois eu vou abrir aqui para vocês perguntarem. Recursos humanos, a gente pode incluir todos os recursos humanos necessários para o projeto, tá? Todos os contratos são CLT, não tem como a gente contratar PJ, por Pronon e Pronas eles não aceitam, ainda mais médicos, né? Médicos, que é mais comum fazer contrato PJ, não é aceito, é tudo contrato CLT. E esses funcionários previstos devem ser novos ou ampliação de carga horária de quem já existe. Então, se você precisa, né, de uma terapeuta ocupacional e você já tem uma de 10 horas e você precisa ampliar mais 20 horas, você pode prever ampliação de 20 horas dessa TO, certo? Tá? Os equipamentos, a gente pode prever todos os equipamentos necessários, desde que estejam relacionados às atividades do projeto. Né? A gente não pode prever, por exemplo, eu quero comprar um micro-ônibus. A PAI tem muito disso, né? Eu preciso de um micro-ônibus para transportar os alunos. Claro, se for uma demanda de transporte e que se comprove que aqueles beneficiários não conseguem se deslocar até a instituição, a gente inclui o veículo, é muito comum. Lembra que a gente está falando de projetos aí de 4 milhões de reais, né? Então, a gente consegue incluir tudo o que precisa. Para um hospital, a gente consegue comprar equipamentos de ponta de tecnologia, né? Para fazer exames de diagnóstico, tratamento de câncer. Então, dá para prever tudo, desde que a gente tenha atendimentos relacionados. Lembra que eu falei para vocês, serviço de saúde, serviço médico assistencial. Não dá para prever, eu quero só comprar um mamógrafo, sem prever que eu vou fazer exame de mamografia. Certo? Até dá, por quê? Porque, às vezes, o equipamento que o proponente quer comprar, ele sozinho é o valor do projeto. O último Pronon que eu captei era de 5 milhões e 373 mil reais, era um único equipamento. Então, o que às vezes acontece no Pronon? Né? A gente tem um primeiro projeto de equipamento e a gente tem depois os próximos projetos para botar esse equipamento em funcionamento. Né? Claro, oferecer consultas, exames, tratamento de diagnóstico de câncer, por exemplo. Então, gente, equipamento pode colocar. Tá? Ao final do projeto, esse equipamento tem que ser devolvido para o gestor público SUS. Lembra que eu falei do gestor municipal? No final do projeto, você comprou a van para fazer o transporte dos alunos. Essa van não é sua, essa van é da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, você pode pedir anuência para a secretaria para permanecer com aqueles equipamentos e, uma vez concordando o seu gestor, ele publica em Diário Oficial e você permanece com os equipamentos na sua instituição para sempre. É bem comum essa anuência, até hoje eu nunca vi alguma secretaria que não desse anuência, mas vocês precisam entender essa relação com o gestor municipal. Certo? Então, todos os equipamentos previstos aqui, ao final do projeto, eles voltam para o gestor local, a não ser que o gestor te dê uma anuência de permanecer com eles. Tá? Ok. Materiais de consumo, a gente pode pedir também, tudo que for material de consumo. Serviços de pessoa jurídica, o Ministério da Saúde é um pouco reticente em relação a isso. Tá? Porque existe uma vedação na lei, que é o que eles chamam de intermediação. Vocês já ouviram falar em intermediação? Né? O que é? Na verdade, a lei ela caracteriza o que não é intermediação. E daí eles colocam que não é intermediação atividade de captação de recursos. Aí o Ministério da Saúde entende o quê? Que qualquer outra atividade que não seja captação é intermediação. Né? Ao invés de entender o que significa intermediação. A intermediação é quando um proponente é contratado para ser proponente. Eu sou uma instituição privada com fins lucrativos, eu quero usar Pronon e Pronas, quero captar 8 milhões,
vou ali na instituição, faço uma proposta para ela ser meu proponente. Entenderam? O proponente não é o realizador do projeto. Ele acaba sendo um intermediador, né? Então, isso é característica de intermediação e, obviamente, é vedado em qualquer lei de incentivo, em qualquer fonte de recursos que use recurso público. Tá? Então, intermediação, obviamente, que não pode. Só que aqui para o Ministério da Saúde, algumas coisas eles entendem ser intermediação e não são. Por exemplo, serviço de auditoria independente. Aí temos contadores aqui. Elton sabe o que é uma auditoria independente, né? É um profissional independente que vai auditar a contabilidade daquela instituição e ele atua de forma imparcial, né? Porque ele é um profissional independente. Então, isso vai ser intermediação nunca. O próprio tipo de serviço já não caracteriza uma intermediação nunca. E o Ministério da Saúde, no PRONAS, ele autoriza, a gente inclui a auditoria, e no PRONON ele não autoriza. É a mesma lei, é o mesmo programa, são equipes diferentes que analisam os projetos e eles não têm isonomia para tomar essas decisões. E eles não autorizam a auditoria. E a auditoria é obrigatória nesses projetos. A gente precisa prever, porque esses projetos devem ser auditados na prestação de contas. Tá? Então, aqui eu estou colocando para vocês o que pode e o que não pode. Para a gente fazer a relação dos equipamentos e dos materiais permanentes do projeto, a gente tem que obedecer tabelas referenciais de preços do Ministério da Saúde. Tá? Então, a gente não pode, por exemplo, orçar o equipamento que a gente quer comprar e colocar, prever no projeto ali mediante orçamento. Apesar da lei permitir, o Ministério da Saúde não aceita. A gente precisa utilizar um sistema que chama CIGEM, tá? Que é o sistema oficial de precificação do Ministério da Saúde, está escrito ali, se vocês quiserem anotar. Esse sistema vai trazer um rol de equipamentos permitidos e os preços, e a gente vai precificar o projeto, o orçamento do projeto, de acordo com esse sistema. Tá? Tem coisas que não estão no CIGEM, infelizmente. E daí, tudo aquilo que não tiver no CIGEM, o Ministério da Saúde não aprova. Não adianta, não aprova. Então, somente os equipamentos CIGEM. E para materiais de consumo, são os sistemas de preços, que a gente usa o do Ministério da Economia, que é o painel de preços, ou o BPS, que é o Banco de Preços da Saúde, ou CIASG, ou SINAP, quando é obra, RENEM, quando é medicamento. Existem esses sistemas de precificação. E a gente precisa colocar o código de cada item do material de consumo e do equipamento que aparece nesse sistema. Não basta consultar, a gente tem que colocar, eu preciso comprar 10 caixas de luva descartável, a luva descartável vai ter um código lá no painel de preços do Ministério da Economia, que eu vou ter que colocar esse código e o preço que está lá referente nesse sistema de informações. Tá bom? Essa também é uma obrigatoriedade. Aliás, a gente está abrindo o Capacitar com Pronom e Pronas e é o mais difícil, tá? Vocês me perdoem aqui, porque lembra que eu falei que o mais difícil é aprovar tecnicamente. Estou tentando dar dicas preciosas para vocês, para que vocês possam alcançar a aprovação desses projetos, tá? Porque isso realmente faz muita diferença na escrita do projeto e na aprovação. Desses 169 projetos aprovados, que eu falei para vocês no ano passado, o Ministério da Saúde recebeu muito mais projetos, né? Eles receberam aí 600 e poucos projetos e aprovaram só esses. Então, vocês vejam que a maioria dos projetos, ela não passa nesse crivo técnico, tá? E todas as informações que eu estou falando para vocês aqui estão na portaria de consolidação número 5. Está escrito lá. Tudo que eu estou falando aqui está escrito lá. Então, se vocês quiserem, né, elaborar um projeto que seja aprovado, aqui estão as principais dicas, né, de como fazer e aonde que vocês têm que ir para buscar a informação correta. Lembrando que a portaria, ela vai ser trocada, né, vai ser substituída, ok? Então, vamos lá. Para finalizar aqui, então, o projeto, o que a gente precisa ter? Se a gente for colocar exames, existe a tabela SIGTAP-SUS, tudo à base de tabela e preço referencial, né? E as atividades do projeto precisam ser de implementação ou ampliação, ou qualificação dos atendimentos, tá? Ok. Aqui fica uma dica também do que eu tenho que ter no meu projeto para planejar. Então, a descrição da atividade,
uma metodologia, né? Ou seja, eu vou realizar uma ampliação da fisioterapia para a pessoa com deficiência. Cada atendimento de fisioterapia vai ter uma duração de 1 hora por pessoa, atendimento individual. Isso vai me dar um número de atendimentos mensais que eu vou ter que executar e uma meta. E essa meta ela é quantitativa no projeto Pronom e Pronas. E quando a gente vai executar o projeto e prestar contas, a gente precisa prestar contas dessa forma quantitativa também, tá bom? Que vai ser as nossas vagas e atendimentos, que a gente vai ter que registrar nesse sistema CIHA. E as vedações, por fim, aqui, intermediação, né, taxa de administração e vantagem financeira do incentivador. Isso aqui é presente em todas as leis de incentivo, tá? E é importante a gente conversar sobre isso. O que é uma vantagem financeira indevida do incentivador? Ele não pode usar um dinheiro de imposto de renda dele para se autobeneficiar, né? O que muitas empresas no Brasil, patrocinadoras, fazem atualmente? Elas contratam uma assessoria para elas, para que possa ajudá-las a selecionar projetos, incentivar projetos, e elas dizem que quem tem que remunerar essa assessoria é você, proponente. E isso é uma vantagem financeira indevida, porque se o patrocinador precisa de uma assessoria, ele tem que remunerar com recurso próprio, né? E não é o projeto que vai remunerar a assessoria do patrocinador. Só que, gente, essa é uma prática no Brasil que está se ampliando cada vez mais. Além de antiética, né, gera multa, tanto o incentivador quanto o proponente precisam pagar multa, né, e não é uma prática recomendada. Então, atenção ao que vocês encontram por aí, né, de empresas que te indicam uma assessoria para você encaminhar o seu projeto e dizendo que você precisa remunerar essa assessoria com o dinheiro do projeto. Isso é ilegal. Por quê? Porque o captador de recursos, gente, ele trabalha para você, proponente, e não para o patrocinador. O patrocinador pode ter suas assessorias, suas consultorias, mas ele precisa remunerar diretamente. Certo? Então, você, proponente, se você precisar de um captador, você vai contratar diretamente, o captador vai te representar frente a muitas empresas para buscar o recurso para o seu projeto. Certo? Ok. O Pronom e o Pronas tem o anexo 3 e o anexo 6. O anexo 3 é um formulário em Word, onde a gente tem que elaborar o projeto, tá? E o anexo 6 é uma planilha Excel, onde a gente elabora o orçamento do projeto. Esse anexo 3 existe ali na portaria de consolidação número 5, o modelinho, só que o Ministério da Saúde tem inúmeras tabelinhas que eles gostam que a gente preencha. Então, não se assustem se, ao encaminhar o projeto, logo de início vocês recebam uma diligência de análise pedindo para vocês montarem as tabelinhas que eles querem, porque eles fazem isso todo ano. Tá? Como a gente está com o tempo um pouquinho mais restrito aqui, eu não vou conseguir entrar aqui nesse detalhe do anexo 3 e do anexo 6. Tá? Mas, numa oficina de projetos, de elaboração, enfim, isso aqui vão ser ferramentas para vocês elaborarem o projeto. Eu acho que eu vou só mostrar, abrir os documentos. Deixa eu ver se tem alguém aqui para operar. Faz uma gentileza para mim. Abre o documento em Word que tem ali e o Excel. Então, vamos ver na prática o que é um projeto Pronas, né? O que é um projeto Pronom aqui. E a gente encaminha por e-mail esse projeto para eles. Essa portaria nova que eles vão editar agora, o Ministério da Saúde, eles estão analisando também a possibilidade de usar o Transferigov como sistema de informação para a gente encaminhar projetos. E estão, até onde a gente sabe, eles estão desenvolvendo um módulo novo do Transferigov para isso, que vai ser um módulo específico para Pronom e Pronas. Por isso que eles estão demorando tanto também. Se isso ocorrer, gente, possivelmente esse Word aqui não vai existir, esse formulário aqui não vai existir mais. Mas ele é referência para a gente saber, tá? Tu consegue deixar isso em tela cheia? Só vai rolando para eu poder falar aqui. Pessoal, um formulário Word bem arcaico, lembra lá Tempo das Cavernas, como eu falei, onde a gente precisa colocar os dados do projeto. Pode ir rolando que ele tem um monte de páginas aí.
As áreas prioritárias, a primeira coisa que a gente faz é dizer lá naquele artigo 6 e o 10, lembra que eu falei para vocês aonde ele se enquadra, né? Pode ir rolando mais rapidinho aí também, Marcos. É um formulário tão ruim que de uma página para outra ele pula. Os objetivos, a justificativa, a descrição das atividades. Eu acho que ele desenquadrou, né? Ele desconfigurou. Ele não abre mais além disso? Ih, gente, eu acho que desconfigurou aqui. Eu mandei um Word. Ai, tem uma... Gente, eu acho que eu vou desistir de apresentar isso para vocês aqui, porque eu acho que não vai dar, tá? Mas é um projeto de uma cliente minha, eu não posso compartilhar. Eu queria mostrar mesmo o formulário padrão. Deu para entender, né? Enfim, gente, vocês vão baixar aquele formulário, vão elaborar o projeto de vocês naquele formulário, encaminhar para o Ministério da Saúde, vai vir uma primeira diligência, vocês vão ter que fazer umas tabelas a mais para organizar as atividades, meio fazer o que o mestre mandou, obedece tudo na diligência e no final a gente tem o projeto aprovado, tá? Vamos desistir, querido? Não tem problema, tá? Eu sei. Eu devia ter passado em PDF, talvez. Desculpa. Passa para mim a apresentação ali de volta. Mas, gente, se alguém quiser, talvez me mande um e-mail, eu posso verificar algum outro projeto de algum cliente que autorize, eu posso encaminhar para vocês por e-mail, tá bom? Que é legal para vocês darem uma olhadinha como que é a estrutura do projeto, quais são essas tabelinhas, o tipo de informação. Então, isso ajuda bastante a gente ver um modelo de um projeto aprovado e para poder fazer parecido. Não tem problema nenhum de disponibilizar para vocês, tá? Podem me pedir lá que eu mando. Então, vamos lá, gente. Os prazos, né? Infelizmente, nenhum prazo é cumprido pelo Ministério da Saúde, como vocês já perceberam. Então, os prazos que estão na lei ali, né? Não vou nem comentar, mas o que é mais importante? A gente entender esse ciclo da captação de recursos, porque a captação, ela diz que o projeto é aprovado para captar por 90 dias, por 90 dias, e ele pode ser prorrogado por mais 30 dias, mas sempre até o final do ano. Só que se o Ministério da Saúde aprova o projeto no dia 14 de dezembro, como é que vira a nossa vida, né? É claro que a gente não pode esperar até o dia 14 de dezembro para apresentar os projetos para as empresas. Como é que elas vão escolher os projetos? Então, vira, né, uma confusão, vira uma loucura. Então, a gente precisa, em paralelo ao encaminhamento do projeto para o Ministério da Saúde, a gente tem também que se organizar para apresentar o projeto para as empresas. E não são todas as empresas que conseguem aderir a essa loucura, né? Porque a gente está falando de empresas de grande porte. Essas empresas, geralmente, elas fecham a contabilidade em determinado dia, em dezembro, às vezes ali no dia 19 de dezembro, 20 de dezembro, que são os últimos dias que elas pagam, né? E a conta corrente captação, ela é aberta lá no final do ano. Então, quando a Mari falou para vocês que o captador não viaja no final do ano, não tem Natal e Réveillon, é verdade, gente. A minha família até hoje não entende isso. Por que eu não passo o Natal e Réveillon com eles? Porque a gente trabalha dia 24, a gente trabalha dia 30. E são os dias que a gente capta os recursos. E muitos funcionários de empresas, a gente vê que eles estão de férias, estão em recesso, estão lá no WhatsApp com o financeiro para poder viabilizar um Pronon e Pronas, porque eles querem muito apoiar esses projetos. Pela Lei Rouanet, eles não fariam isso, com certeza. Agora, um projeto Pronon e Pronas, eles fazem, né? Então, a gente precisa entender essa lógica para poder fazer dar certo. Né? Então, com antecedência, a gente também se comunica com as empresas. Olha, vou ter esse projeto, ele está em análise, eu vou avisar quando estiver aprovado. Né? Para quando chegar lá no final do ano, a gente só realocar o recurso das empresas e receber os depósitos, o que é uma grande loucura. Infelizmente, gente, o Ministério da Saúde não quer corrigir esse cronograma. Tá?
A gente pediu na consulta pública, a gente mobilizou o Brasil inteiro, eu faço parte da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, meu colega Elton aqui também faz, né, vários de vocês também. A gente tem ações de advocacy, de tentar melhorar as políticas públicas. Esse é um dos principais gargalos de Pronon e Pronas. E o Ministério da Saúde não está nem aí. Tá? Tanto que até agora não lançaram a portaria nova, não abriu o chamamento, vai ser a mesma loucura do ciclo. O que eles fizeram no ano passado que foi diferente? Eles autorizaram a captação, ao invés de a gente conseguir captar só até o último dia do ano, que daí sobrou 5 dias úteis ali para nós, eles abriram uma excepcionalidade da gente captar o recurso até 30 de novembro do ano seguinte. Tá? Aí eles acham que isso resolve o problema, mas o que na verdade não resolve, porque as empresas patrocinadoras, gente, elas vão apurar o lucro ou trimestralmente ou anualmente. A maioria delas é anual e no final do ano. A gente está falando de uma relação 80%, 20%. Então, aqueles projetos que não captam em dezembro, eles penam muito para captar trimestralmente. Tá? Muito. Então, não é uma solução autorizar a captação até 30 de novembro. A solução é o Ministério da Saúde abrir o chamamento em janeiro, autorizar os projetos para captação ao longo do ano até o final do ano. Né? O dia que a gente chegar lá com isso, com Pronon e Pronas, a gente arrumou essa lei. Até então, é um desafio lidar com esse cronograma, mas é possível. Tá? Então, aqui a captação 90 dias, prorrogável até mais 30 dias. Ok, a gente precisa captar no mínimo 60% dos recursos para poder usar o recurso captado. Tá? E a gente pode captar 20% a mais, se quiser, além daquele valor que foi autorizado, e depois pedir readequação. Não recomendo, porque se o Ministério da Saúde já demora quase 1 ano para te repassar o dinheiro que você captou, imagina se tiver que readequar o projeto. Ele vai levar 2 anos para te repassar o dinheiro. Então, gente, captem exatamente 100% do recurso, nos centavos. Tá? Se vocês captarem 1 centavo a mais, precisa readequar, e vai demorar mais para esse dinheiro chegar até vocês. Não captem mais do que 100%. Tá? Então, após a captação, é feito um termo de compromisso. Né? Esse termo de compromisso é publicado no Diário Oficial, e assim que sai essa publicação, é feito o repasse para uma conta movimento, onde você pode começar a usar esse dinheiro. Né? Todo esse trâmite demora esse tempo todo que eu falei para vocês. Então, a gente trabalhar com Pronon e Pronas demanda um planejamento, considerando esse cronograma, mas que uma vez que você entra num ciclo, né, desse cronograma, os próximos ciclos eles se ajustam e acaba vindo um projeto atrás do outro. Então, é aquele tipo de coisa que às vezes a gente precisa dar um primeiro passo e fazer um primeiro, para ao longo do tempo a gente alcançar essa sustentação. Então, não desanimem, tá bom? Ok, gente, a prestação de contas é anual no Pronon e no Pronas e é sempre até 30 de abril do ano seguinte. Tá? E a portaria também vai trazer todas as regras ali de remanejamento, execução, prestação de contas. Pessoal, aqui tem o meu e-mail. Tá? Se vocês quiserem me pedir ali aquilo que eu não consegui mostrar, eu posso mandar por e-mail para vocês. E agora, para a gente fechar aqui, não sei se ainda estou no tempo. Quanto tempo a gente tem para perguntas? 5 minutinhos. Tentei correr aqui, gente. Vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar sobre Pronon e Pronas? Vamos lá. Ei. Clarice, tem uma pessoa, ela não se identificou, mas eu sei que é uma instituição e pelo DDD 49 deve ser do Oeste, né? Perfeito. E é da PAI de Palma Sola, município do Oeste de Santa Catarina. Uhum. E ela pergunta, estamos executando o projeto Pronas e precisamos fazer o credenciamento todo ano? A PAI Palma Sola, vocês já são clientes nossos. Inclusive, a gente captou recurso no passado, então, para receber aí um dinheiro. Nos próximos dias, esse dinheiro já vai chegar até vocês. O credenciamento não precisa fazer todos os anos. Uma vez credenciado, você fica habilitado para propor projetos. Então, ele não precisa ser renovado. Tá?
E possivelmente na próxima portaria, quando for publicada, possivelmente, pelo menos o que a gente viu na consulta pública, essa etapa vai ser eliminada. Eu acho que eles vão colocar junto com o encaminhamento do primeiro projeto já o credenciamento, né? Então o credenciamento funciona dessa forma e possivelmente ele vai ser abolido aí da portaria, graças a Deus. É isso. Mais alguma pergunta, então, antes da gente finalizar? Agora foi. Bom, Clarissa, primeiramente, obrigada. E eu tenho uma dúvida em relação ao que tu colocou ali das assistências médicas, né? No meu caso, a gente tem a assistência social e a de assistência entraria psicológica também. Eu posso, no projeto, colocar que eu vou iniciar uma assistência nutricional, fisioterapeuta, se eu posso adicionar mesmo não tendo hoje. E a minha segunda pergunta é na questão que tu comentou também de comprovar a minha infraestrutura física e técnica. Como é que seria essa comprovação no meu caso, como eu ainda não tenho, e se no projeto eu consigo colocar? Eu recomendo que você inclua profissionais de saúde no teu plano de trabalho, ainda que você ainda não tenha, né? Então, além daqueles que você já sabe que você precisa colocar, pelo menos um ali que é bem característico da área da saúde. E se você ainda não tem no CNES, o psicólogo é um profissional da saúde. Se você ainda não tem no CNES algum profissional da saúde, você precisa ter. Então, esse é um requisito para não reprovar o seu projeto, tá? Mas você pode propor aqueles que você ainda não tenha. O que não pode fazer é propor um projeto sem nenhum profissional da saúde, tá? E outra coisa que você me perguntou? É sobre a capacidade de infraestrutura ok. e técnica que eu preciso comprovar no projeto. Tá. A capacidade técnica, ali naquele formulário, anexo 3, que eu mostrei para vocês, ele tem um item que fala: descreva a sua estrutura atual e o que é inovação em relação ao projeto que você está propondo. Então, você vai fazer uma descrição num texto. Hoje eu tenho tantas salas, tantos profissionais, funciona assim, assado, e eu estou propondo no projeto Pronas, ou no Pronon, ampliar assim, assado. Então, você vai ter que descrever isso, né, dizendo qual que é a sua infraestrutura. E existe um dos formulários também que a gente preenche, que ele atesta a sua capacidade física. Tem várias perguntas de possuo, não possuo. Isso é mais para aqueles projetos Pronon, hospitais, que precisam implementar equipamentos que exigem determinada estrutura. Tá? Uma ressonância magnética, por exemplo, que precisa ter toda uma sala preparada para o equipamento. Então, ali no próprio formulário, você vai verificar elementos que você vai ter que responder, que vai atestar a sua infraestrutura. Se você não tem a infraestrutura, tem que providenciar antes de propor o projeto, porque se ficar evidente que você está propondo uma coisa que não cabe na sua estrutura atual, esse projeto não vai ser aprovado. Tá? E antes de finalizar também, passar para as perguntas, me lembrem de contar como é que eu fiz o projeto usando mais de uma fonte de recurso, tá? Porque esses Pronas, a gente pode usar, por exemplo, Pronas e fundo da criança e do adolescente, Pronas e fundo do idoso, né? Então, existe sim formas de a gente combinar mais de uma... Foi você que perguntou, né? Mais de uma fonte de recursos, desde que as despesas não concorram entre si, né? Você não pode pagar a mesma despesa com as duas fontes. Mas você pode fazer um planejamento de projeto, do mesmo projeto, que traga a previsão de você usar mais de uma fonte de recursos para ele. É a mesma lógica quando a gente faz na cultura, como a Mari falou aqui, um projeto para lei municipal, estadual e federal. Então, entre as fontes, a gente também consegue trabalhar dessa forma. Mais comum com o fundo da criança, combinado com outro. FIA e esporte, FIA e cultura, FIA e Pronas. Ou idoso esporte, idoso cultura, idoso Pronas. Tá? Ou até mesmo Pronon. Qual que era a pergunta? Teste de som. Foi. Clarissa, muito obrigada pela partilha. Meu nome é Júlia, eu trabalho com direitos autorais e uma OCIP que eu presto assessoria, ela se chama Doutores das Águas, e eles prestam serviços de assistência médica em comunidades ribeirinhas do Amazonas, com um barco. E a questão é que esse barco precisa de reforma. Ele se enquadraria, de uma certa forma, como equipamento ou alguma possibilidade de reforma? Você falou que não recomenda, mas é exatamente isso que precisa para possibilitar
os atendimentos e a chegada até os lugares que o poder público não chega. Existe alguma possibilidade dentro disso? A sua pergunta eu vou ampliar para uma demanda de recurso para obra e reforma, tá? Até porque, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, é muito comum, gente, hoje em dia, a PAI chegar para mim, Clarice, eu preciso ampliar a minha área física, porque eu tenho mais gente para atender, eu não consigo. Cada vez mais a gente tem novos diagnósticos de pessoa com deficiência, tá? Quando a demanda de recurso é obra ou reforma, eu indico outras fontes de recurso. Fundo da Infância e Adolescência permite, emenda parlamentar. São as melhores fontes. Esqueça a Pronas para isso, tá? Sobre o barco, especificamente, poderia enquadrar em reforma, se o barco for de propriedade daquele proponente, tá? Mas, como eu falei para vocês, o Ministério da Saúde não tem equipe para analisar esse tipo de projeto, eles reprovam. E reprova assim, acabou o tempo de análise e reprovou. Por qualquer coisa, eles vão reprovar e não vai dar tempo de fazer recurso, porque eles estão aprovando o projeto lá dia 15 de dezembro, entendeu? Esquece o Pronas e o Pronom para obra e reforma. Obra já não pode, o que poderia seria reforma na portaria atual. Na nova portaria, é quase 100% que vai cair a reforma também, tá? Porque lá na consulta pública estava escrito isso. Então, esse projeto que é super legal, né? Talvez o Pronas ou o Pronom não seja o melhor caminho, tá? Por conta dessa característica. Além disso, um projeto itinerante, ele demandaria a pactuação de gestor local em cada cidade. Sim. Lembra que eu falei do gestor local? Então, se ele vai, sei lá, é um projeto sensacional, né? Imagina, atendimento em comunidades ribeirinhas na Amazônia. Conheço 500 empresas que dariam de tudo para patrocinar esse projeto. Socorro. Né? Agora, é a fonte de recursos, talvez, que não seja mais adequada. Tá bom? Obrigada. E tem uma última aqui. Olá, Clarissa. Eu represento 2 associações sem fins lucrativos que trabalham com crianças deficientes. E a minha dúvida é se o professor de educação física ele pode representar essa capacidade para enquadrar o projeto. Além do profissional de educação física, mais outro da área da saúde. Porque o de educação física também é da área da saúde, mas vamos lembrar de novo, o SUS, Sistema Único de Saúde, se é uma atividade que cabe a um fisioterapeuta, por exemplo, né? Um psicólogo, agrega esses profissionais no tipo de atendimento que você está propondo. Não custa, é um projeto que permite você captar mais recurso, que vai ser fácil captar recurso, entende? Sim. Você não vai encontrar dificuldade em captar. Então, ao planejar o seu projeto, agrega profissionais da saúde, isso vai te ajudar a aprovar. E o profissional, o pedagogo, que tem especialização, então, na educação especial, se enquadraria? Enquadra também, claro, enquadra também. O próprio atendimento, a pessoa com deficiência já é na área da saúde, né? Mas eu estou trazendo dicas aqui para vocês da prática do Ministério da Saúde, de como eles entendem tecnicamente essa legislação. Tá. E o que eles têm aprovado e não aprovado nos projetos. Eu tentei dar para vocês aqui alguns caminhos que se aproximam da chance de conseguir aprovar. Sim, tá? Porque no caso a gente tem projeto, por exemplo, de judô para alunos com deficiência, mas que hoje é tocado só com uma equipe de professores de educação física, né? Coloca então, o fisioterapeuta junto. Ok, obrigado. Tá? Mais uma pergunta ali? Tô por vocês, gente. Eu tô disponível aqui a hora que vocês quiserem, tá? O Rafa que tá coordenando aí, Rafa. O psicopedagogo, ele se enquadra O psicopedagogo, ele se enquadra na área da saúde? Enquadra na área da saúde. Só isso. Mas, mais uma vez, coloca mais algum outro, se possível. A gente tem que se afastar da assistência social e se aproximar da área da saúde. Tá? Então, Clarissa, obrigado pela palestra. Foi muito elucidado, muita informação, desculpa, num período tão curto, né? Sim. Mas espero que as pessoas possam se motivar cada vez mais. Eu estava vendo aqui o chat do YouTube, todo mundo falando, pô, é puxado, mas daí ao mesmo tempo muita gente colocando, olha, aprovei, consegui. Então, o chat tem quase um fórum paralelo ali acontecendo. Então, em números rápidos, assim, pessoal, a gente teve uma média de 130 pessoas acompanhando online, sendo que vários locais, como Porto Tapoá ou a usina São Salvador, estavam com de 26 a 60 pessoas.
Tivemos até participação internacional. Tinha uma Uau! pessoa na Argentina, estava pedindo Legal. legenda em inglês, a gente ensinou como acionar o YouTube, né? A gente teve em torno de 13 estados, todas as regiões do país e mais de 50 cidades acompanhando. Então, aqui a plateia é muito importante, mas tem um monte de gente lá do outro lado também vendo. A gente agradece todo mundo que teve paciência e compreensão para ficar conosco até esse horário, né? Extrapolamos um pouquinho. Voltamos a 1h30, né? Para quem quiser continuar com a gente na lei da reciclagem, Fundo da Infância e Adolescência, o Elton já está aqui conosco. E ficamos à disposição e esperamos vê-los logo, mais a 1h30, tá bom? Obrigado.